Glória a Deus. Então, eu quero desafiar os irmãos a esse texto de Cantares, capítulo 2, versículos 15. Esse texto é um texto clássico, um texto conhecido, porém, eu desafio os irmãos a também a decorar esse texto, ok? Como que a gente vai fazer? A gente já sabe que esse texto vai ser um texto que a gente vai usar por uma temporada, é claro, com outros textos, mas esse vai ser o texto-chave que eu gostaria muito, viu, Gabriele? Muito que você decorasse, ok? Então, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 15, é um texto que eu queria que você levasse para o seu trabalho, começasse no seu celular, começasse a decorar esse texto, ok? Na escola, levasse para a sua casa e decorasse, porque às vezes você está lá no trabalho, tem um momento de folga, você olha lá, eu quero ler a Bíblia, abre lá em Cantares, capítulo 15, versículo 2, você vai, 2, 15, que você vai começar a decorar esse texto. Você vai ver que é muito fácil o texto decorado, você vai lembrar e vai decorar esse texto. Porém, é um texto que tem uma profundidade que vai nos ajudar a nos nortear nessa noite, nos direcionar de uma forma muito especial nas nossas vidas. Amém? Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Amém. Então, diga para o seu irmão, se você puder. É chato falar isso, porque às vezes a gente não quer falar com ninguém, né? Às vezes a gente chegou aqui e não quer, né? E o pastor manda a gente falar, e faz isso, faz aquilo. É tão chato, irmãos, é tão chato, né? E às vezes você não quer fazer. Mas diga assim, se você puder, diga para o seu irmão assim, tenha paciência, amém? Vai dar certo, em nome de Jesus, amém? No final tudo vai dar certo, tá? Tenha paciência, ok? Agora se você puder se expressar e dizer assim, tenha paciência comigo. Paciência. Amém? E os que estão sentados sozinhos, né? Se livraram. Tenha paciência. Amém. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler esse texto em nome de Jesus? Vamos lá? No 3, aqui na versão que está aqui na tela. No 3. 1, 2, 3. Aclamem para nós as raposas, essas pequenas raposas que estragam as vinhas, nossas vinhas em flor. Deus, em nome de Jesus, Pai, continua falando ao nosso coração para que nós possamos, em nome de Jesus, guardar a Tua palavra e não pecar contra Ti, Senhor. Nos ajuda. É difícil, tem horas, Senhor, mas nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, nos ajuda, Senhor, a ser cristãos autênticos, seguidores de Cristo, verdadeiros, ó Deus, homens e mulheres que servem ao Senhor de espírito e em verdade, com o coração na Tua obra, Senhor. Cria isso em nós, coloca isso, implanta isso no nosso coração, verdadeiros seguidores do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus, amém. Irmãos, eu quero fazer hoje a introdução e, com o decorrer das mensagens, a gente vai falando alguns pontos que eu quero compartilhar com os irmãos, ok? E hoje vamos falar um pouquinho sobre... coloca a imagem aí para mim, por favor. Eu quero falar hoje sobre a raposa versus o galo. Está lá já? Amém. Isso, eu peguei uma imagem, isso é uma imagem da internet, tá, irmãos? É uma imagem da internet, ok? Não achei outra, eu queria ter achado uma melhor, mas eu não achei, eu achei essa, eu falei, vai essa mesmo, né? Então, hoje eu quero falar a raposa versus o galo. Depois eu vou te dizer o porquê disso. Toda a mensagem será assim, raposa versus tal coisa, raposa versus tal coisa. E hoje vai ser raposa versus o galo. Se a gente estivesse em BH, o galo seria Atlético Mineiro,
Não, Atlético Mineiro. E a Raposa seria o Cruzeiro, não? É? Tá certo? Eu tô entendido de futebol, hein? Mas como não estamos em BH, em Minas Gerais, então fica só essa imagem aí, ok? Então, vamos ver, irmãos, com o decorrer dessa ministração hoje, aí a gente vai ver se a gente está vencendo ou está ganhando, tá? Quem está ganhando, melhor dizendo, ou é Raposa ou é o Galo que está ganhando nessa disputa aí, nessa linha de corrida ou nessa trajetória da vida que muitas vezes temos, ok? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre isso e eu quero que você, em nome de Jesus, talvez você não entenda tudo o que eu vou falar, mas pelo menos alguns flash vai ficar na sua mente, você vai lembrar e vai dizer, nossa, olha, quando você lembrar de uma raposa, ou você vê, nossa, eu lembrei da mensagem, do galo cantando, nossa, eu lembrei de uma mensagem. Então, eu quero que fique isso. Eu não sou muito didático, mas eu vou precisar ser nessa noite um pouquinho mais, para que os irmãos entendam. Tá bom? Então, eu quero que você compartilhe comigo, não dormindo, mas sim acordado, para que a gente consiga chegar no objetivo aqui, ok? As raposas são pequenas, o texto fala aqui de... volta lá no texto para nós, por favor. O texto diz assim, ó, apanhe para nós as raposas, essas pequenas raposas que mais? Por quê? Porque elas estão em flor. Então, o texto aqui fala de pequenas, né? Não fala de grande ou de raposas, fala de pequenas, olhando as pequenas raposas, ok? Por raposinhas, o texto não está falando aqui, especificando ou direcionando sobre as raposas que estão ali, mas o texto está mencionando, está direcionando o cuidado para verificar as pequeninas, né? Raposinhas que estão ali, que estão destruindo o curral. De manhã eu falei que o povo de Israel, eles tinham as suas vinhas como um modo também de sustento, ok? E era um lugar onde eles trabalhavam e ali eles também tiravam seu sustento. Então o povo, eles cuidavam daquele lugar, porque se houvesse algum dano, ia prejudicar também a sua vida financeira, a sua casa, ia ser uma situação complicada, ok? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Então, aí ele diz assim, olha, por isso que o texto fala assim, olha, ele usa o exemplo de uma atividade normal do povo de Israel, do povo daquele período, daquele contexto, para que eles cuidassem da sua vinha, cuidassem da sua plantação, porque poderia vir as raposinhas que elas se infiltravam e elas comiam as flores, e logo se elas comiam as flores, logo não ia dar o quê? Frutos. E logo ia trazer um certo prejuízo para a vinha. Por isso que o autor, ele diz assim, cuidado. E ele frisa, dizendo assim, cuidado com as pequenas raposas, porque vocês não enxergam elas. É fácil você enxergar um animal grande, uma raposa crescida, mas as pequenininhas vocês não enxergam, então cuidado com elas. Mas por que o autor, ou isso, o que isso tem a ver conosco, com a minha vida e com a sua vida? O que isso tem a ver? Por isso que a gente precisa estudar a palavra, por isso que a gente vem na igreja, ouvir uma mensagem, por isso que a gente lê a Bíblia, a gente ouve uma mensagem em casa, a gente tem uma vida cotidiana de crente, de cristão, porque nós precisamos sempre estar ouvindo, para quê? Para que nós possamos nos fortalecer na presença de Deus, porque senão a gente não vai conseguir chegar até o final desta vida firme, constante com o Senhor. Por isso que muita gente se desvia. Você talvez conheça alguém que não está mais da igreja,
que não está mais vivendo sua vida, vamos dizer assim, uma certa frequência, um cristão, seguidor de Jesus, não está seguindo mais. Por quê? Porque não aguentou as dificuldades, as situações, não ficou firme, não perseverou, não conseguiu aguentar as pressões do mundo, as dificuldades do mundo, e aí ela retrocedeu. Então, por isso que nós, como cristãos, viu, meninos? Os meninos que estão aí, os mais jovens, adolescentes, por isso que a gente tem que perseverar. Às vezes não dá vontade de vir para a igreja, a gente tem que vir. Às vezes não dá vontade de orar, a gente tem que orar. Tem vezes que não dá vontade de meditar na palavra, a gente tem que meditar. Tem vezes que a gente não tem vontade de falar com Deus, a gente tem que falar. A gente tem que perseverar, porque senão a gente não consegue chegar aonde nós precisamos chegar como cristão. Tudo na vida é assim, não é? Não é assim? Por exemplo, os meninos que gostam, como eu, de jogo de futebol. Eu assisto, gosto. Tem hora que até desmarco compromisso para assistir jogo. Né? Mas assim, paciência, a gente gosta, a gente, né, de uma certa forma. A gente viu ultimamente o Real Madrid campeão. Quem viu esse fato? Não tá? Isso, jogador de aí os que gostam, todo mundo atento, né? Amém? Quantos livros tem a Bíblia? Levanta. Então, né? Mas isso é outra coisa. Mas a gente viu o Real Madrid sendo campeão, né? E aí foram assim 15, né, vitórias, né? 15 conquistas, né? O maior vitorioso da Champions, né? Ali da Liga dos Campeões, ali o maior. E o Vinícius Júnior, né? Ali sendo ali colocado como já quase a bola de ouro. E agora eu fico imaginando o seguinte: eles apareceram do nada. Aconteceu. Tipo, né, ganharam por ganhar. Muito treino, perseveraram, compraram os jogadores, investiram, para chegar onde chegaram. Na vida cristã é assim. Você quer ser um bom crente, um bom cristão, um seguidor de Jesus que não se desvia, é necessário você investir na sua vida espiritual. E esse investimento vai te sustentar cada vez mais a não se desviar, a não se afundar, a não chegar um período da sua vida num bar, caindo puxando rua de um lado para o outro, ou chegar num estado onde você a pessoa chega a ser um viciado que não larga as drogas. Ou uma família toda desgovernada, é pai batendo no filho, filho batendo no pai, mãe assim, toda bagunçada, todo escangalhado. E aí a gente observa uma família que precisa realmente ser direcionada, e a palavra de Deus vai dizer isso, ok? Então a palavra de Deus ela vai trazer alguns pontos que são especiais. As meninas aqui, direcionar você na palavra para ter um casamento abençoado, direcionado, entendeu? Que vai ser bênção, bênção, bênção. Casar no tempo certo, engravidar no tempo certo, que belezinha, que top, ter uma família, ter um marido, uma bênção, né? Engravidar no tempo certo, casar no tempo certo, ser pai no tempo certo. É importante ser pai no tempo certo, porque se você não for pai no tempo certo, ou mãe no tempo certo, sabe o que vai acontecer? Muitas tragédias podem vir, porque você não tem ainda a maturidade de assumir um compromisso dessa forma. Por isso que a gente sempre fala para a Gabriele, né, mais a mãe dela que convive com ela, tem o tempo certo para namorar, tem o tempo certo, né? Para casar, tem o tempo certo. Tem que ter o tempo certo. Entendeu? Tempo certo. E vai dar certo. Se você namorar e ter o seu relacionamento no tempo certo, vai dar certo. Seguir os caminhos, vai dar certo. Tudo no tempo certo. Porque o desespero gera complicações. Entendeu? Estou desesperado. Quero casar. Está com fogo ali naquele lugar. Né? Mas aí,
no tempo certo, o fogo vai acender. Deixe ele acender no tempo certo. Não acenda ele antes, senão depois você não vai conseguir apagar. E vai pegar fogo em tudo e vai queimar todo mundo e aí o negócio vai ficar ruim. Então, presta atenção porque eu estou lançando algumas mensagens por parábolas. Amém? Então vamos continuar aqui, que vai dar certo em nome de Jesus. Então, as raposinhas são pequenas e não parece muito agressiva. Se você observar, qualquer bichinho pequenininho não parece muito agressivo. Por exemplo, se você pega um cachorrinho, um filhotinho de pitbull, e você olha aquele negocinho bonitinho e gostosinho, né? Dá vontade de amassar, tudo. Deixa ele crescer. Abraça ele. Um filhote de Rottweiler, até, né? Você olha que, né? Você olha que negócio. Mas quando eles crescem, é um negócio estranho, não é? Aqui o texto fala de pequenas raposas. Elas não parecem agressivas. As pequenas raposas que o texto está dizendo aqui, elas não parecem agressivas. Contudo, ainda assim, elas podem destruir uma vinha. Elas não são aparentemente agressivas, mas elas podem destruir uma vinha. E também podem até derrubar um muro, como diz o texto. Então, as raposinhas que não parecem agressivas, no texto, elas podem destruir um vinhedo inteiro e complicar uma família inteira. Ok? Guardou isso? Já guardou? Já pegou isso para você? Amém. Elas acabam com o vinhedo, elas acabam com os frutos, mas isso é muito sério. Mas o que são essas raposinhas que o texto está dizendo? Por que ela está lá e por que ela precisa fazer algum sentido nas nossas vidas? É justamente isso que nós vamos falar nessa noite, ok? Essas raposinhas são no texto, interpretando para mim e para você. Essas raposinhas, viu, Lúcia? São os pequenos pecados. Diga comigo, pequenos pecados. Isso, vira para o seu irmão, se você puder, tiver coragem, fala assim, são os pequenos pecados. São os pequenos pecados, ok? Pegou aí? São os pequenos pecados e concessões à nossa carne que fazemos durante a nossa caminhada cristã. Então, são os pequenos pecados e as concessões que muitas vezes fazemos no decorrer da nossa caminhada cristã. Eu vou já esclarecer isso para você entender um pouco mais por que nós precisamos sempre tomar conta dessas raposinhas para que elas não entrem no nosso vinhedo, ok? Então, são os padrões de pensamentos. Olha, eu estou esclarecendo, fazendo uma introdução aqui, e aí eu vou entrar em alguns detalhes que a gente vai conversar um pouco mais com relação a isso, ok? São os padrões de pensamentos mundanos que vamos adotando ao longo do decorrer da nossa vida cristã. Ok? Por exemplo, quando a gente se converte, a gente tem aquele primeiro amor. E aí a gente vai, é tudo novo. Sabe aquela pessoa que quando se converte, ela vem para a igreja, chora e tal, ela se converte, ela busca, ela começa a orar e tal, mas o tempo vai passando, ela vai estudando a Bíblia, ela vai vendo alguns pontos, ela vai analisando, ela se torna até mesmo um crente beriano e vai analisando e tal, mas com o decorrer do tempo, muitos vão olhando, observando e vão vendo que será que é mesmo assim? Será que é tudo isso? Será? E algumas coisas na vida cristã, muitos de nós estamos começando a negociar. São as desculpas, as justificativas que damos aos nossos pecados.
São as desculpas e as justificativas que muitas vezes damos aos nossos pecados. São essas raposinhas que o texto muitas vezes quer passar para nós, ok? Então, justificativas que damos aos nossos pecados, elas parecem ser inofensivas. Porque quando o texto fala assim, as raposinhas, elas parecem ser inofensivas, parecem ser fofinhas, pequenininhas, e não faz um estrago, parece que elas não complicam nada. Elas parecem que são inofensivas. Então, o que são essas raposinhas para nós nesse tempo atual? São aqueles momentos, aqueles pecados, aquelas situações que parecem ser inofensivas. Tipo, isso não tem nada a ver, não, isso aí, de boa, já ouviu a palavra de boa, né? Então, elas parecem ser inofensivas, mas o propósito delas é destruir as nossas vidas, nossa vida de intimidade com o Senhor, o lugar onde o lugar onde Ele quer que nós estejamos na sua presença. Então, Ele quer, isso destrói, ok? Isso destrói. Vamos continuar aqui. Então, devemos apanhar as raposinhas que vão entrando em nosso coração com o passar do tempo, ok? Então, precisamos cuidar, precisamos apanhar, guarde isso agora, ok? Agora não é hora de pensar na conta de luz que vai vencer amanhã. Concentra. Então, você está cheio de pecado? Não. Cheio de problema como eu. Concentra. Amém? Agora é um dos pontos chaves que eu quero que você guarde. Olha só. Olha aqui o que temos aqui. Devemos, então, apanhar as raposinhas que vão entrando em nosso coração, devagarzinho, com o passar do tempo. Eu não estou falando de uma situação agora, mas é o que já vem, há muito tempo, pairando em nosso coração. Ok? Então ele diz assim, com o passar do tempo, pois elas destruirão a vinha do nosso coração, que está sendo preparado para Cristo. Então, toma cuidado. Então, a nossa postura deve ser de ativo e não passiva. Por quê? Porque o texto diz assim, apanhe, ou seja, devemos agir e arregaçar as mangas e partir para cima e começar a resolver situações que nós precisamos resolver de uma forma que Deus nos direciona. Sermos atentos e vigilantes para não sermos pegos de surpresa, ok? Perdendo assim, gratuitamente, nossa comunhão, ou melhor dizendo, gradualmente, a nossa comunhão e intimidade com o Senhor, ok? Então, é assim, vou explicar esse plano para você. Porque se a gente não repara alguns pontos no nosso coração, ele vai tomando de conta e devagarzinho a gente vai perdendo a nossa intimidade com o Senhor. Ok? Devagarzinho. Não é assim que acontece. Viu, Rebeca? Não é assim. Tipo, nossa, Deus vai te tirar da igreja agora. Não. Mas se a gente não cuida, se a gente não tem o certo cuidado, devagarzinho, vamos esperar o movimento. Amém. Glória a Deus. É assim mesmo. Somos família, de vez em quando acontece. Amém. Então vamos que vamos. Então devagarzinho a situação vai acontecendo, a gente vai esfriando, vai desanimando e daqui a pouco vai cessando os frutos, o vinho do nosso coração. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Então a gente precisa ser ativo, né? No sentido de apanhar, agir, ser vigilante
e não deixar com que isso nos pegue de surpresa, porque nós estamos aqui atentos, vigilantes e tomando de conta do nosso vinhedo. Ok? Deus nos ajude, irmãos, nessa trajetória. Vocês, nós, somos as vinhas do Senhor Jesus, que precisam ter cuidado com as raposinhas. Elas são sutis. Sabem quais são elas? Agora sim, nós vamos também continuar aqui, pontuando alguns aqui, e com o decorrer desse tempo, nós vamos falando um pouco mais, ok? A gente vai pontuar alguns aqui, é claro que não são todos que nós vamos falar hoje, que tem muitas raposinhas que muitas vezes precisamos tirar, cuidar para que elas não entrem, e eu vou chegar na conclusão, a conclusão vai ser, né, o último exemplo que eu vou dar com relação ao galo, o porquê que eu coloquei aqui raposinha versus galo, ok? Então vamos lá. As raposinhas, o que são as raposinhas, irmãos? Isso, olha, o menino está atento aí. Glória a Deus. Pouco a pouco vai nos afastando de Deus. Não é agora, tipo, né? E às vezes nós estamos aqui e já estamos com o pé no mundo, nos afastando da presença, porque às vezes a gente sai da igreja e a gente vai viver a nossa rotina diária e a gente não aguenta contra o mundo, a gente está fraco e o mundo vem e nos engole com o pecado, entendeu? Ele nos engole porque a gente está fraco. E o que são as raposinhas? O que são as raposinhas que a gente pode pontuar ela em algumas partes das nossas vidas, ok? Eu quero começar falando apenas de 5 hoje, e depois a gente vai pontuando mais, e a gente vai vendo alguns pontos, tratando alguns pontos e vendo com relação a tudo isso, ok? Irmãos, as raposinhas, elas, muitas vezes, elas precisam ser cuidadas, nós precisamos cuidar para que elas não entrem no nosso vinhedo. E o seu vinhedo pode ser a sua família, ok? Seu relacionamento, seus filhos, sua família por geral, tá bom? Então, o vinhedo, pensa comigo, o vinhedo pode ser a minha família. Diga comigo, família. Isso, ok? Papai, mamãe, tio, família, né? Então, sua família, porque nós estamos aqui, graças a Deus, e a nossa família. Ou alguém nasceu de um ovo aí? Não? Não. Família? Não é? Alguém que nasceu de ovo? Não? Não. Oi? Não. Você foi gerado. Você foi projetado. Você foi, né, quando você estava sendo gerado ou, né, projetado por Deus, Ele já estava sonhando com você. Então, você é um sonho realizado aqui na terra de Deus, que Ele sonhou com você. Então, se tornou realidade, é você. Ok? Então, somos família, somos seres humanos que viemos de uma família, fomos gerados, ok? Através de um relacionamento do papai, da mamãe, né? Do homem, da mulher e tal, não vou entrar por detalhe. Mas, enfim. E aí, isso pode ser o nosso vinhedo, família. E nós precisamos reparar algumas coisas que é necessário que nós vamos pontuar rapidamente aqui, ok? Diga comigo, assim, uma das primeiras coisas que nós podemos pontuar, o que seria uma raposinha no meio do vinhedo, do nosso vinhedo espiritual, que seja emocional? Podemos pontuar como mentiras. Vamos pontuar, então, alguma coisa que pode ser uma raposinha no meio do nosso vinhedo. Mentiras. Mentiras são coisas assim que prejudicam muito o relacionamento. Pessoas mentirosas, pessoas que talvez não achem, que não gostam assim de falar tanta verdade, prejudicam
famílias, prejudicam pessoas. As mentiras, elas precisam ser cuidada. A gente precisa reparar em nossas vidas se somos pessoas mentirosas. A mentira, né, quando a gente fala de mentira pequena ou mentira grande, a gente precisa lembrar que não tem mentira pequena, não tem mentira grande, tem mentira. A palavra de Deus diz que nós devemos sempre falar a verdade. Irmãos, e a mentira, ela precisa ser reparada no meio da igreja, no meio da sua família. Ok? Eu vou falando rápido, depois a gente volta aqui a alguns pontos. Outra coisa que a gente pode pontuar aqui, que poderia ser no meio dessas raposinhas, né? O egoísmo, que muita gente talvez tenha no seu coração e às vezes não trata, e todos estamos sujeitos a este pecado de querer coisas somente para nós. Às vezes somos egoístas e não ouvimos ninguém. Ok? Outra raposinha que pode ser a desobediência. Pessoas desobedientes que muitas vezes sofrem na vida porque nunca ouvem e sempre se dão mal. Quantas vezes ouvimos a voz de Deus, mansa e suave, dizendo que é pecado, quando outra vez a gente diz assim, isso não faz mal a ninguém, essa situação não, e a gente despreza, e a gente vai pegando as pequenas coisinhas e vai juntando na nossa vida, e vamos vivendo assim, com elas, convivendo, porque, irmãos, entenda uma coisa, as grandes dificuldades, muitas vezes, elas acabam unindo as pessoas, as famílias, mas as pequenas coisas, elas podem trazer uma certa complicação. Por exemplo, quando você observa uma família, às vezes, passa por uma situação, uma doença grave, você já viu um problema grande que acontece? Eu lembro quando alguém entrou lá em casa, roubou algumas coisas, entrou, alguém entrou em casa, e a gente estava na igreja, entrou, roubou e tal, a gente chegou, a gente viu que a nossa casa invadida, e a gente chegou em casa e tal, porque a gente acionou todo mundo, acionou os irmãos, meus irmãos vieram, e veio aquele povo, se uniu, né? E a gente veio, né? E ficamos na porta de casa, aquele monte de gente foi lá, né? A gente ficou unido, a gente se uniu, aquela coisa toda, né? Eu lembro desse fato. E às vezes uma doença grande, aí você vê, faz uma coleta aqui, faz uma coleta ali, o povo se une. Então, problemas grandes, muitas vezes, trazem unidade. Mas os pequenos, elas podem prejudicar, porque a gente não está vendo ele. A gente não vê os pequenos problemas que nós, muitas vezes, enfrentamos e somos e complicamos a vida do outro. Irmãos, pare de complicar a vida do outro. Seja a solução e não a situação de complicação. Então, as mentiras, a desobediência, a ingratidão, a falsidade, a inveja, até mesmo a própria preguiça, eu coloquei aqui, pontuei algumas coisas, podem ser alguns pontos que precisamos vigiar na nossa vida e começar a tirar eles, tomar cuidado com eles, ok? Quantos estão entendendo? Amém até aí? Glória a Deus. Então, são coisas que eu já pontuei aqui, com o decorrer do tempo, como já falei, uma introdução, e vou falando algumas coisas mais que são interessantes para que a gente possa entender um pouco mais o que tirar, ok? Então, são coisas assim que é necessário, que é importante a gente tirar do nosso convívio, da nossa rotina, do nosso tempo, da nossa família,
é necessário não conviver com essas raposinhas, não conviva com elas, tire elas, não deixe que ela entre no seu vinhedo, não deixe que ele entre na sua vida, não deixe que ele entre no seu coração. Esses pecados precisam ser tirados para que você consiga entrar, para que você consiga cuidar bem do seu vinhedo e realmente continuar firme e constante na sua vida diária, ok? Irmãos, precisamos ser igual, né? Precisamos usar o exemplo de um galo, porque o galo, diferente da raposa, o galo não é um sorrateiro e nem sutil. Você já viu um galo? Quando dá 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele não quer saber se tu está dormindo, se tu está com sono. Né? Tem galo, né? A maioria dos galos, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles cantam. O galo adverte: amanheceu, né? Ele desperta. O galo canta, o galo avisa, ok? Lembra de Pedro? Lembrou? O que aconteceu? O galo avisa. Ele falou que faria tudo por Jesus. Quem? Pedro, não falou? Falou que faria tudo por Jesus. Senhor, faço tudo pelo Senhor, eu te amo e tal, vou te seguir até o fim, e vou te obedecer, vou morrer junto contigo. Prenderam Jesus, levaram Jesus, viram Jesus levando uma surra. Ele queria levar? Não. Ele ficou de longe. Mas, interessante que ele falou que faria tudo por Jesus, mas Jesus disse para ele assim, isso está em Mateus, capítulo 26, a partir de 69 a 75, ok? Lá diz assim: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então, nós precisamos precisamos usar o exemplo dessa forma, sempre estar atento, ligado. Temos que usar o exemplo do galo, porque o exemplo do galo, ele nos alerta, ele nos informa que alguma coisa está acontecendo, ele alerta. Então, irmãos, o exemplo do galo é importante a gente sempre estar atento. Por quê? Porque tem momentos da nossa vida que o galo precisa cantar. Você tem que ouvir o galo cantando, porque quando você ouve o galo cantando, espiritualmente falando, você está atento, dizendo: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que está errado. Tem alguma coisa que não está certa que está errado. É isso mesmo que você entendeu. Então, o galo, ele alerta. Então, nós precisamos entender. Pedro, ele foi... aí prenderam Jesus e Pedro, interrogado por 3 vezes, e ele nega a Cristo. O galo cantou 3 vezes, então ele se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Então, o galo acabou alertando Pedro. Então, quando a gente pensa assim, na raposinha, nós precisamos entender que nós precisamos tirar os pecados. Quando nós imaginamos num galo que alerta, lembrar que tem alguma coisa errada que precisamos nos consertar diante de Deus. E tem coisa que é assim, precisa ser anunciado. Deus branda no nosso coração e diz: larga, sai, senão você vai morrer, senão você vai se afundar, senão você vai desistir. E há um alerta no seu coração, no meu coração. E não é fácil, irmãos.
permanecermos na presença. É difícil, não é fácil, porque os pecados, eles estão sempre na beira da porta do nosso coração, querendo nos destruir. Amém? Então tenhamos a consciência de tirar as raposinhas, os pecados que podem destruir o nosso coração. E precisamos estar atento igual o galo, porque ele anuncia, ele alerta que alguma coisa vai acontecer. Ok? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um final de semana. Semana que vem nós estaremos continuando, nós vamos nos aprofundar um pouco mais. O Giovanni nos ajuda, porque nós vamos orar agora. Então, vamos aprofundar um pouco mais nessa ministração, ok? Minha intenção hoje era trazer esse panorâmico, dizendo o que é as raposinhas, ok? E trazer um alerta para você diante de tudo isso, tá bom? Então, a minha intenção é, o que são as raposinhas? E eu vi gente que já entendeu o que são as raposinhas, ok? E precisamos cuidar. E eles aparecem devagarzinho, eles vão assim, entrando, a situação mal resolvida na sua vida, ok? E elas vão ficando ali, entendeu? Situações, momentos mal resolvidos, que você não consegue resolver agora, e vai deixando passar, amanhã eu resolvo, depois eu resolvo, isso aqui não, deixa para lá, isso aqui, aí você vai levando, daqui a pouco as raposinhas vão entrando, vão fazendo a festa, vão destruindo tudo, daqui a pouco você olha assim, o seu vinhedo, não dá mais fruto, aí você pergunta, por quê, Senhor, por quê? Porque você não reparou as raposinhas. Irmãos, não podemos culpar a Deus, porque Deus é aquele que sempre nos alerta. Por que muita coisa dá errado na nossa vida? Porque a gente muitas vezes não repara a raposinha, as pequenas coisas. Irmãos, a gente fala tanto, meu Deus do céu. A gente fala tanto. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou com uma família, eu tenho minha família. Graças a Deus, minha filha já está com 13 anos, vai fazer 14, já está uma moça. Né? Eu quero muito que ela se dê bem na vida, meu filho. Eu quero muito, é um desejo do meu coração. Então a gente fica no pé, já fala, anuncia, compartilha. Simone sempre compartilha. Por quê, irmãos? É necessário cuidar da nossa casa, porque lá na frente a gente vai chorar. Por que a gente não abre os olhos? A gente fala, a gente anuncia, testemunha. A palavra de Deus é clara. A gente não pode culpar Deus, porque ela nos anuncia, nos alerta. Então a gente tem que tomar de conta. Às vezes eu chego, eu olho e falo, vai dar ruim. A pessoa nem está aí, e vai levando a vida. E dá ruim o negócio. E aí depois vai, Senhor... Irmãos, vamos reparar as raposinhas. Olha para a sua vida. Como é que está a sua vida, a minha vida? Eu olho assim e falo, Senhor, como é que eu estou? Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Como é que estão as nossas vidas, irmãos? Vamos tomar conta melhor das nossas vidas, para a glória de Deus. Vamos tirar as raposinhas, os pecados que estão dominando, estão fazendo a festa, e a nossa vinha não dá mais flor e nem mais fruto, porque ainda as raposinhas estão aí. E que nessa noite você comece a tirar algumas raposinhas que já estão ali. Começa a dar nome. Você tem coragem de dar nome? Dê nome. As raposinhas. Chame pelo nome, repreenda e fale, nunca mais volte. Não faça parte. Eu te repreendo, raposinha. Raposinha, eu te repreendo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aí você repreende a raposinha.
Deu para entender? Repreenda a raposinha. Quando ele vir a raposinha do desânimo, da frieza, você olha assim e fala, a raposinha do vício, a raposinha da pornografia, a raposinha da inveja, da insatisfação, do engodo, do engano, a raposinha do mundanismo. Não tem nada a ver, e a gente fica assim. Irmãos, em nome de Jesus, nós vamos orar agora, e nessa oração, agora, nós vamos pedir a Deus que tire as raposinhas em nome de Jesus. Vamos começar o processo de libertação e pedir a Deus que comece a repreender da nossa casa, do nosso lar. Mas não é somente orar, não é somente, porque o texto diz assim, tirem, ele está dizendo ação, ele está dizendo haja, faça. Ou seja, o que isso significa para nós? Não podemos ficar quietos esperando acontecer, temos que agir, começar a identificar. Identifique na sua casa, identifique no seu lar quais são as raposinhas que precisam sair. Comece a identificar. Essa semana você vai assim, o que são as raposinhas? Aí você olha assim, fala, a primeira atividade que você precisa fazer, antes de tudo, é a atividade do autoanálise. As raposinhas que estão em mim, que eu preciso tirar. Quem sou eu quando eu trato com as pessoas? Quem sou eu quando estou sozinho? Quem sou eu? Então comece a pedir a Deus que trate isso em você primeiro, dizer, Senhor, eu sou assim. Começa a tratar, tira de mim essas raposinhas que estão complicando a minha vida. Irmãos, eu vou dizer para você que a palavra de Deus, ela começa a fazer efeito quando você começa a obedecer. Quando você começa a colocar em prática. Começa a colocar em prática e dizer, Senhor, tira essa raposinha. Entendeu? Amém? Vamos fazer esse exercício essa semana? Começa a pedir a Deus, Senhor, nós estamos agora, Senhor, clamando pela Tua presença, que na história desta igreja, Senhor, nós estamos começando a tratar, Senhor, nessa temporada, começando a tirar as raposinhas que estão prejudicando o andamento das famílias desta igreja, o andamento desta igreja. Nós não só queremos orar agora e pedir que o Senhor tire, mas nós queremos agir, começar a identificar, Senhor, identifica que cada um, quando sair deste lugar e voltar para a sua casa, começar a identificar quais são as raposinhas que precisam tirar, e aí, em nome de Jesus, ter força dada por Ti, para conseguir repreender, expulsar, expelir, tirar essas raposinhas que estão prejudicando a sua vinha, Senhor, a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor trate conosco todos os dias, que o Senhor ajude esta igreja, ajude este povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.